Ei pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula anterior nós falamos da medida de grandeza e nós falamos do comprimento, que nós utilizamos o metro para medi-lo. Hoje nós vamos falar de massa e de tempo. A unidade de medida que utilizamos para medir a massa é o quilograma. O quilograma ele tem um símbolo que é o kg. Toda vez que nós vamos no supermercado, nós queremos comprar determinados produtos, a maioria dos produtos hoje em dia, elas são vendidos através de um peso. E nós utilizamos a balança para aferir esse peso. Para a gente saber qual é o peso exato que nós estamos comprando de mercadoria, nós utilizamos a balança. O que significa medida de massa? A medida de massa nada mais é do que a medida de um corpo. Então, professora, eu posso usar uma balança para medir, eu estou medindo o meu corpo e eu fico sabendo qual é o quilograma da minha massa? Sim, exatamente isso. Nós utilizamos também a balança para nos pesar. Porque o nosso corpo tem massa e nós precisamos saber qual é essa medida da nossa massa. Lembra que na aula anterior que nós falamos do comprimento? Nós sabemos o tamanho que nós temos medindo com a fita métrica. A gente sabe, ou com metro, a gente sabe qual é a medida nossa. Mas a massa, o peso nosso é qual? Nós vamos saber utilizando a balança. E assim sucessivamente para todos os produtos que são medidos através do peso, ok? Aí a balança, ela vem 1 quilo, que é o kg, aí depois vem diminuindo, que são os gramas. Então, ó, nós temos 500 gramas, 250 gramas, 100 gramas, 50, 10 e 1 grama. Então, nós temos essa medida, o padrão para a gente poder medir é o quilograma, ok? Agora nós vamos falar do tempo. A unidade de medida de tempo é o quê? O instrumento que nós utilizamos para medir o tempo é um relógio. Porque através do relógio, a partir do relógio, nós sabemos quantos minutos nós temos, quantas horas nós temos, quantos dias nós temos, quantos meses nós temos, quantos anos nós temos, entendeu? Então, o relógio, ele é importantíssimo para a gente fazer essa medição. Porque com o relógio nós conseguimos marcar o tempo. Por exemplo, quando a gente fala assim, o ano passado, como que eu sei que é o ano passado? Porque eu tive um relógio que ele marcou o tempo do ano passado até esse ano. Mas no passado, as pessoas não tinham relógio. As pessoas utilizavam o que para fazer a medição? Elas utilizavam o sol. E elas tinham um relógio de sol. Aonde o sol fazia uma sombra, as pessoas sabiam que horas que eram. Então, para a pessoa acordar às 7 horas da manhã, ela olhava para aquele relógio, ela já sabia que o tempo estava demonstrando que ali era 7 horas da manhã. Por quê? Porque a sombra que o sol batia nesse relógio que tem um pino aqui no meio, ele fazia com que as pessoas soubessem qual era o horário que estava tendo. Então, elas marcavam este período usando este tipo de relógio, tá? Hoje em dia, nós já usamos o relógio analógico e agora nós temos o digital. E a maioria das pessoas agora já tem um relógio de bolso, que é o nosso celular, ok? Eu agradeço, obrigada pela disposição. Essas são algumas referências que eu utilizei para poder fazer essa aula, tá bom? Até a próxima, obrigada.